Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? E lá se vai o verão, né? Na sua casa aí onde você está, tá inverno, tá frio? Como é que tá aí? Coloca pra mim, gente, porque realmente Curitiba tá uma bagunça. De manhã é bem frio, ao meio-dia começa a esquentar, à tarde esfria, de noite é pior. Então assim, olha, nós hoje vamos começar aí o mês do Dia das Mães. Normalmente eu nunca falo sobre o Dia das Mães, né? Nós como mães, nós como avós, nós como tias. Então nós somos tias e mães e vós todos os dias. Então por que não falar do mês? E esse mês eu gostaria de trazer mulheres, né? Mulheres que falam para mulheres, né? Aquela que trabalha fora, aquela que está sendo mãe pela primeira vez. E hoje eu convidei uma pessoa especialista aqui para falar sobre exatamente o tema que muitas mulheres temem, mas temem muito, ser mãe, né? Não é fácil, né? Ter a partir aí dos 40 anos, o climatério, como que fica essa situação toda, como seu parceiro vê isso também, que é importante a gente falar para os homens, né? E hoje, então, eu trouxe a ginecologista, a doutora, que formada pela Universidade Federal do Paraná, né, a doutora Mariana. Como vai, doutora? Tudo bem, Maria Lúcia? Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, eu sei que eu sempre falo para os médicos, é muito difícil trazer vocês para cá. A gente fica marcando e a gente sabe que nasceu um bebê, tem que sair correndo, né? Não dá para ir. Então a gente tem que mudar a data. E hoje nós queremos falar com você, vou trazer aí um assunto que não é polêmico, mas é um assunto importante para as mulheres, né? O que fazer na idade que a gente menos se preocupa? Aquela idade que você gostaria de passear, de festar, mas que vem o climatério, vem aí alguns pontos negativos. Como que a mulher estuda isso ou vê isso? Apesar da gente definir, né, a menopausa como aquela última menstruação da vida da mulher, você está certo em dizer que é uma fase em que a mulher pode ter sintomas muito antes disso, né? Sim. 6, 7 anos antes da última menstruação, ela pode já apresentar sintomas, os famosos calorões, né, os fogachos. Mas não só isso, alteração de sono, alteração cognitiva, né, o que a gente chama de névoa mental, a mulher fica esquecida. Ela pode ter alterações no desejo sexual, pode ter questões também com fragilidade óssea, enfim. Então, hoje é difícil uma mulher entrar na pré-menopausa, entrar nessa fase e não procurar assistência ou não querer pelo menos assistência, porque muitas vão ter esse sintoma sim. Quer dizer, é importante a mulher aos 35 anos já começar a se preocupar com a menopausa. Eu acho que elas tomam um susto quando a gente com 35, 38 ou 40 começa a falar da transição menopausal que vai começar ao redor dos 45. Sim. Na verdade, se a gente pegar a população brasileira, a média nossa é entre 48 e 50 anos para ter a última menstruação. Mas a grande maioria das mulheres ao redor dos 45 começa a ter esses sintomas. E você fala bem quando a gente fala de mulheres mais jovens do que isso, porque o estilo de vida que essa mulher vai levar desde a sua juventude, mas ali nessa fase dos 30 anos, vai ser muito importante em termos de quanto sintoma ela vai ter ou não. Ou seja, essa mulher faz atividade física? Essa mulher se alimenta bem? Como é que é a saúde mental dessa mulher? Enfim, dá pra gente conversar bastante sobre isso. Mas todo o calor que às vezes a pessoa sente, né? A mulher sente, todo o calor é um princípio de preocupação aí com a menopausa? Isso é comum. A gente no consultório, a gente investiga o tipo de calor, porque às vezes está numa onda de calor, a gente teve várias ondas de calor no ano passado aqui na nossa cidade, Sim. No país, né? E aí as pessoas passavam calor. Mas como que é o fogacho, o calorão da menopausa? Apesar de poder ter variação entre as mulheres, claro, no geral ele vem como uma onda mesmo.
um calor que vem no tronco, no pescoço, na cabeça, muitas vezes com suor nessas Calma, regiões. gente, ela só tá explicando. Tô explicando. E aí passa. Então vem com uma onda, a pessoa tira o cobertor ou tira a blusa e isso passa. É mais comum de vir no final do dia ou à noite e tem a ver com estar nessa fase. Quem que vai ter mais calorão? Vou repetir isso muitas vezes na nossa conversa hoje. As pacientes acima do peso, as pacientes que não fazem atividade física, as pacientes que têm transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade, não que só elas vão ter, mas que o maior número ou intensidade do calorão está nessas pacientes, tá? Mas nem todo o calorão é fogacho da menopausa. Tem que entender bem, né? É interessante quando a gente fala sobre isso, porque muitas vezes nós esquecemos dos homens, né? Que os homens também precisam ajudar as mulheres nesse estado aí, nesse estágio, nessa fase, né? Porque é difícil. Não é fácil para as mulheres, não. E os homens têm que entender, viu? Tem que aprender, ir lá ver o que significa isso, acompanhar a mulher até o consultório, aprender com a médica que vai explicar direitinho o que está acontecendo e o que precisa. E as mulheres que tiveram câncer, elas podem tomar medicação, hormônio? Isso é uma pergunta interessante, mas eu acho, Maria Lúcia, que antes disso, a gente falou de calorão, a gente falou de sintomas, mas mesmo a mulher que não tem nenhum sintoma, ela precisa continuar fazendo a sua rotina ginecológica anualmente. Sim. O que ela vai, né, antes da gente falar de quem já teve a doença, entendi. O que vai mudar é que exames vão fazer parte dessa rotina, a depender da história da paciente e da idade dela. Então, essa paciente, desde os 25 anos, vai fazer preventivo, né? Seja a citologia, análise de HPV, isso até tá mudando a tecnologia que vai ser usada. Sim. Mas ela tem que ir lá fazer o preventivo. Ela tem que passar por isso aí. Depois vai entrar o exame de mamografia, que a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Radiologia, a de Ginecologia preconizam a partir dos 40 anos. Todos os anos uma mamografia. Então é uma consequência da idade, da condição de tratamento que a ginecologista vai explicar para a paciente. Isso, em cada fase da mulher e a depender da história dela, aumentam-se ou diminuem-se esses exames. Conversar com o ginecologista ou mesmo com um médico clínico geral. Sim. E ter um bom exame físico é fundamental, isso sempre, uma vez por ano. Os exames complementares vai depender então dessa história. Via de regra, até os 64 anos a gente preconiza o preventivo todos os anos. Sim. Existe exceção. Eu ia fazer essa pergunta agora. Um número de preventivos normais. A gente pode até dispensar essa mulher alguns anos do preventivo, não do exame físico. Certo. Ela tem que ser examinada. Mamografia pelo menos até os 74 anos. E você me perguntou na paciente que teve câncer, né? Sim. Se ela pode fazer uso de medicação para menopausa. Aí a gente já entra na terapia hormonal. Então, entendi. Terapia hormonal é basicamente, de uma forma simples, repor o estrogênio que a mulher não produz mais porque os seus ovários aposentaram, vamos dizer assim, na menopausa. Para quem que é a terapia hormonal? A terapia hormonal é para quem precisa e das que precisam, para quem pode. Então, terapia hormonal não é nem para todo mundo, certo, e nem para ninguém. Como já aconteceu muito, né? De lá nos anos 70, início dos anos 80, prescrever-se para todas as mulheres. Todo mundo, né? E depois, com alguns estudos dos anos 90, ficou-se com medo. E aí, até meados dos anos 2000, aqui no Brasil, a realidade era: meu ginecologista não deixa eu fazer reposição porque dá câncer. E nenhuma dessas coisas é verdade. Então, depende. A mulher tem sintomas de menopausa? Tem calorão, névoa mental, muito problema de sono, enfim, ela tem aquele pacote de sintomas? Ou essa paciente tem osteopenia, osteoporose causado pela menopausa? Essa paciente pode ter indicação, pode precisar uma alternativa. É uma ferramenta da nossa caixa de ferramentas. Entendi. E uma muito boa. Bom, essa mulher tem indicação. Ela pode ter tido câncer ginecológico, por exemplo, câncer de mama, via de regra, é uma contraindicação. Sim. Se a pessoa teve câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal.
Mas se a avó da paciente teve câncer de mama, muito provavelmente essa paciente pode fazer. Então, a consulta também serve para isso, para calcular o risco dessa paciente e o benefício e botar isso numa balança. Então, para você que mandou a pergunta, tá aí a resposta. Gente, muitas mulheres têm medo, né, de tomar hormônio ou de não tomar. Então, essa explicação eu acho que foi muito bem explicado, foi muito bem entendido. E a gente tem mesmo que entender cada paciente diferente da sua situação. E é comum, assim, Maria Lúcia, acho que é um alerta aí para quem está em casa, como existia quando a mulher era mais jovem, que ela olhava o anticoncepcional que a amiga usava e usava também, né? Isso as jovens fazem muito. No climatério é comum numa conversa entre amigas, uma amiga falar, puxa, eu tô tomando essa terapia hormonal e tá ótimo para mim. E a outra vai lá e faz uma autoprescrição. E lembrar que isso é muito ruim. E perigoso, né? Por exemplo, a gente falou da reposição do estrogênio, mas tem mulheres que também precisam da progesterona para proteger contra o câncer de endométrio, outras não. Tem pacientes que não podem fazer via oral, tem que ser transdérmico. Outras que não. Tem paciente hipertensa, será que é controlado ou não? Então, colocar o caso da paciente em consulta é um dos aspectos mais importantes. Bom, na realidade, o que você tem que fazer, eu tenho que fazer, é procurar uma ginecologista, né? Ela que entende. E nada melhor uma pessoa que realmente sabe o que está falando para que a gente possa ter uma saúde aí perfeita. Doutora, é comum as mulheres maduras deixarem de ir ao ginecologista? O que elas falam quando chegam lá? Não preciso mais, eu vim aqui porque eu tô com um probleminha. Como é que é na maturidade aí as mulheres correrem também da ginecologia? Isso é bem comum, Maria Lúcia, porque ainda existe a cultura de eu fui no ginecologista quando eu tive os meus filhos. E aí agora que meus filhos cresceram, eu não preciso mais ir ao ginecologista. Ou assim que o meu ginecologista falou, a senhora não precisa mais coletar preventivo, então eu não preciso mais ir ao ginecologista. E além de todas essas questões de prevenção que a gente já conversou, é no ginecologista, ou mesmo no clínico da paciente, porque ele vai poder dar o encaminhamento, que ela vai poder dizer, puxa, eu tô perdendo urina, por exemplo, ou, puxa, eu já estou numa idade mais madura, como é que fica a minha sexualidade? Será que essa mulher ela tem um parceiro? Será que é de longa data? Será que é uma mulher que é viúva? Será que ela é separada? Será que ela está procurando outro relacionamento? Será que é uma mulher que quer desenvolver a sexualidade ela com ela mesma? Mas existe o tabu, né? Claro. Aquele tabu, como é que eu vou me comportar? Claro. Então, é importante saber que o ginecologista ele está preparado para acolher a paciente que também já passou, já está no pós-menopausa, mas que não deixa de ser uma mulher e um ser humano, com sexualidade, com emoções, com angústias, com risco de doença, né? Sim. Então, realmente, a visita ao ginecologista, inclusive no pós-menopausa, é bem interessante. Não é só, assim, prevenção de câncer, como todo mundo, vou lá para prevenir o câncer, mas tem outros sintomas. Mas tem outras coisas que a gente pode conversar também. Então, a gente também vai falar aqui um pouquinho, nós vamos falar de tudo muito rápido aí, né, porque nós temos pouco tempo. A secura vaginal e a queda do libido. Muitas mulheres têm vergonha ou acham que não tem com quem conversar e esquece que devem conversar com seus maridos, seus companheiros, né? E também procurar uma ginecologista. Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, o que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa, que nada mais é o ressecamento, tanto da vagina quanto da vulva, da pele mesmo, né? Sim, a pele vai ficando, mas especialmente na região íntima, vai fazendo essa mulher, no começo, ter menos lubrificação na hora da relação, depois ela tem dor na relação se ela não tratar, e mesmo a mulher que já, por um motivo ou outro, não tem uma vida sexual mais, ativa, ela pode ter infecções urinárias de repetição, lesões, né, feridas, escoriações, tudo pelo ressecamento. Tanto a mulher que, por conta da idade, isso foi acontecendo, quanto a mulher que precisou se submeter a um tratamento de quimioterapia, por exemplo, em que isso acontece. Então, a gente tem tratamento para isso. Hormônio tópico, né, local para aquelas que podem, hidratantes, lubrificantes, laser vaginal, fisioterapia pélvica. Então, existe bastante recurso para minimizar muito. E isso há 15, 10 anos atrás não tinha, né, doutora? Ou era muito menos falado e menos desenvolvido. E aí, como é que eu vou falar de desejo sexual
para uma paciente que tem dor. Primeiro eu preciso Sim. resolver a dor. Exatamente. Para daí avaliar como que é a questão da sexualidade e ver se o ginecologista consegue, sendo um ginecologista geral, resolver isso, ou eventualmente se ele precisa encaminhar essa paciente para um atendimento de sexologia. Mas a grande maioria a gente resolve no consultório. Eu acredito. E é engraçado que às vezes numa rodinha de amigas, não sei, você como ginecologista deve ouvir dentro do consultório, mas a gente que tem uma rodinha de amigas, sempre é falado, né? Então, gente, alguém lá fala assim, olha, comigo aconteceu isso, eu fiz isso, né? Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é a amizade com o nosso médico. É isso mesmo. Né? Porque você também tem que ser íntima do teu médico, É isso né? mesmo. O seu médico tem que ter liberdade para ouvir, para conversar, para falar, Tempo, né, Maria? tempo senão a gente para não- ouvir, porque às vezes a mulher chega lá tão envergonhada, tão chateada com alguma coisa que aconteceu, até mesmo em casa, né? Junto com o seu parceiro e não sabe para quem e como Mas posso te resolver. falar uma coisa interessante? Claro. Apesar de tudo isso, isso tem estudo mostrando, epidemiológico, mais de 50% das pacientes que no pós-menopausa pararam de ter vida sexual ativa foi por questões de saúde do parceiro. Então é mais isso também, porque também o homem nessa fase, por ter sobrepeso, diabetes, E tabagismo... tem andropausa, né? O homem tem ele andropausa. também pode fazer alterações sexuais, que muitas vezes para ele também é um grande tabu, né? Sim. Então é importante a gente procurar assistência nessas situações. Sim. Com certeza. E quais exames ginecológicos aí continua sendo importante para as mulheres já acima dos 40, 50 anos? Então vamos lá, a partir dos 40 anos, a mamografia anual é importante e, a depender do caso, vai se associar ultrassonografia de mamas, ressonância de mamas, a depender. Também para triagem, preventivo até os 64 anos e a mamografia, até quando a gente vai fazer mamografia? A princípio até os 74 anos, ou se na avaliação clínica a gente imagina uma sobrevida acima de 7 anos. Então, se eu acho que essa paciente não está naquela senilidade importante, que a gente imagina que, né, se fizer um diagnóstico de um câncer de mama, o tratamento vai ser pior, então aí pode se discutir, mas via de regra até os 74 anos. Mas o ginecologista, principalmente aqui no Brasil, ele é o médico generalista da mulher. Então é no ginecologista que a gente lembra a paciente que a partir dos 45 anos ela tem que fazer colonoscopia a cada 5 anos, desde que não tenha lesões, senão é até menos tempo, né? É a gente que lembra da avaliação cardiológica dessa paciente. Sim. Que inclusive é importante para a terapia hormonal. Eu não posso começar uma terapia hormonal se eu não souber da avaliação cardiológica, né? Então, além disso, a gente pede exames laboratoriais, né? Avaliação de tireoide nessa paciente, pelo menos a vitamina que tá até os faltando. 65 anos, e principalmente uma boa conversa e um bom exame físico. Isso o paciente precisa anualmente. Gente, tá vendo? Ó, não é tão difícil assim, né? Então, você deve ter aí na sua cidade uma ginecologista, se não tiver, até o teu médico, né? O clínico geral da sua cidade, que a gente sabe que a Rede TV está em várias cidades, principalmente no norte do Paraná, né? Estamos agora no Japão. Você aí que mora no Japão, procura um médico. Eu garanto que aí também vai ter especialidades nesse assunto. Claro, e por que não, eu né? queria lembrar, como a gente está falando de medicina preventiva e medicina para uma grande população, lembra que existe um médico de estratégia de saúde da família, é o médico da unidade de saúde. A gente sabe que tem o quesito de muitas vezes você não escolher, não poder escolher. Tem unidade que pode, tem unidade que não. Mas é um médico que está preparado para essa avaliação também e para o encaminhamento. Então, Isso mesmo. Então, usar um recurso que a pessoa tem à disposição. Né? É importante. Tá, esses exames eu tanto posso fazer no particular como na saúde pública. No Sistema Único de Saúde no Brasil hoje, ainda a mamografia começa com 50 anos e não é feita anualmente. Existe um trabalho hoje em dia bem grande das sociedades de especialidade junto ao governo brasileiro para tentar conseguir colocar a partir dos 40 anos anualmente, mas isso ainda não acontece, ainda a rotina é um pouco diferente. Doutora, vamos falar um pouquinho mais sobre a parte urinária. Por que tantas mulheres têm tanta infecção urinária? Existe
um problema na nossa água, no nosso comportamento de higiene? Por quê? Então vamos falar primeiro da mulher jovem, tá? Certo. A mulher jovem, ela tem mais infecção urinária do que o homem, basicamente porque a nossa uretra, o canalzinho onde sai a nossa urina, tem 2 centímetros. Enquanto do homem tem 15, 16 centímetros, desde lá do início até o final, às vezes mais. Então, o caminho para a bactéria poder subir e fazer uma infecção na bexiga, na mulher é muito menor. Além disso, numa relação sexual, por exemplo, aquelas bactérias todas que ficam ali na região do intestino da mulher podem ser levadas lá para frente. Sim. Então, mesmo que a mulher não tenha relações sexuais, ela pode ter infecção urinária do jeito que se limpa. Então, a própria anatomia da mulher favorece. Agora, pense essa mulher que, em vez de ter uma mucosa, um tecido espesso, com hormônios, com muco, com células de defesa, ela entra na menopausa. E ela começa a ressecar essa mucosa. A mucosa vai ficando fininha, delicada, com menos sistema imune, com menos resposta imune. Aí ela faz mais infecções urinárias ainda, né? Então, sempre que uma mulher está perdendo urina, a primeira coisa que a gente precisa descartar é uma infecção urinária. Certo. Não tem infecção urinária, aí a gente pode conversar sobre as incontinências urinárias na mulher, tá? Quando a gente estuda protocolo, até 2 cistites não complicadas, né, que não vira... Tudo bem, aí... Tudo bem. Eu brinco que eu acho que quem fez esse protocolo é homem, não é possível 2 cistites no ano. 2. Mas se eu tenho numa mulher que não está grávida, que é jovem, que é saudável, sintoma de cistite, ela pode ser tratada pelo médico sem nem precisar fazer exame de urina. Diferente de uma mulher mais senil. Tem diferença na infecção urinária e na cistite em si? A cistite é a infecção urinária da bexiga. Eu posso ter na uretra uma uretrite, eu posso ter no rim uma pielonefrite. Que pode subir. Exatamente. E pode até ficar uma infecção sistêmica, isso na paciente senil, na paciente idosa, na paciente octogenária. É muito rápido, né? Como na gestante é rápido. Mas cistite é a infecção urinária mais comum, que é a infecção urinária baixa, que fica aqui nessa região. Que vai muito, eu acho que vai, é uma opinião minha, né? Não sei se estou certa, mas a parte higiênica é muito importante, né? É importante, sim, a gente ensina a paciente mecanicamente como é que se limpa, mas tem pacientes que têm mais predisposição, tem pacientes que bebem menos água, tem pacientes que têm uma colonização bacteriana mais propícia. Então, não é só a higiene. Não pegou no vaso sanitário do banheiro público, é a sua própria bactéria que acabou indo para um lugar onde ela não deveria ir. Higiene é um dos aspectos. Mas tem muita paciente que até piora a situação porque lava tanto, esfrega tanto, usa tanto sabonete que piora a flora aí piora. infecciona de vez. É higiene até um certo ponto. Então é isso, a gente orienta bem na consulta também. Quer dizer, é bom ser higienicamente limpa, mas também não precisa ser exagerado. Exagerado. O uso excessivo de sabonetes, excessivo de fricção, de banhos de assento, isso não é recomendado. Muito perfume, nada disso. Muito perfume, nada disso. Certo. Existem tratamentos naturais ou integrativos que podem complementar o cuidado ginecológico aí na maturidade? Essa é uma pergunta interessante porque a gente precisa olhar o paciente. A gente está falando da mulher aqui no caso, mas qualquer paciente, como um todo, né? Quando o Dr. Maurício Esperandil vem aqui, ele fala muito de a gente avaliar o paciente, nesse caso a mulher, globalmente, não só um corpo físico. Mas antes de mais nada, como é que está diagnóstico de doença. Doença a gente trata, doença do corpo físico, com medicina baseada em evidência, propõe os tratamentos para paciente. Isso é a primeira coisa. E aí, como é que está o estilo de vida dessa paciente? Como que está a alimentação? Como que está a atividade física? Porque às vezes não adianta a gente fugir para um tratamento alternativo sem evidência, não que eu não possa usar, se eu não fiz o meu básico. Dieta, atividade física. Regrei isso, como é que está o corpo social dessa minha paciente? Ela tem família? Ela tem amigos? Como que é o convívio? E como é que está a mente dessa paciente? Essa paciente tem oportunidade de avaliar sua saúde mental? Ela tem alguma doença mental sendo tratada? Ou não? Como é que está a religiosidade e espiritualidade dessa paciente? Em outras palavras, qual é o propósito de vida dessa paciente? Qual é o sentido da vida? Depois que você avalia isso, aí a medicina complementar vem muito bem.
Será que essa paciente vai se beneficiar de técnicas como acupuntura, por exemplo, para melhora dos sintomas? Será que essa paciente vai se beneficiar de uma psicoterapia? E aí tem muita evidência. Será que essa paciente precisa ser estimulada na sua religiosidade, espiritualidade? Será que essa paciente tem que desenvolver a sexualidade? Então, a medicina complementar é muito ampla e ela precisa ser personalizada também para aquilo que faz razão para a paciente e para o médico também. Ele também precisa estar atualizado nisso, né? Tá vendo, pessoal? Vocês já viram todas as pessoas que eu trago aqui? Eu acho que eu sou bem abençoada e vocês aí também de ouvir pessoas tão importantes que chegam a falar sobre o que a gente precisa entender. Espiritualidade, conceito de vida, se a gente é feliz, está feliz, isso tudo é impactante à nossa saúde. Doutora, primeiro eu quero te agradecer, foi maravilhoso, nosso tempo está aí se esgotando e eu queria que você deixasse para as mulheres, né, que são espectadoras, que estão aí nos lares em outras cidades, algo importante para que elas possam entender ao que você veio falar aqui. De novo, eu quero agradecer a oportunidade do convite. E olha, a menopausa, o pós-menopausa, muitas vezes é um momento da vida da mulher vista com muito preconceito. Por um lado é verdade, porque podem existir desconfortos mesmo. Mas por outro lado, a mulher nessa fase, ela tem a oportunidade de transferir tudo aquilo que ela aprendeu, tudo que ela maternou, tudo que ela viveu, tudo que ela trabalhou com sabedoria, em prol de um objetivo grande que ela tenha se colocado. Então é uma mulher que ela já não precisa mais se provar, é uma mulher que já pode se entregar para ela, para o outro. Então o pós-menopausa e a maturidade pode se tornar uma fase muito, muito bonita da vida. E é para você, tudo isso. Gente, eu espero você no próximo programa. Até lá!